A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nossa lição será a lição de número 4, com o título A Iluminação Espiritual do Crente. Texto áureo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, meus irmãos, nessa lição estaremos estudando a respeito da iluminação espiritual do crente, conforme Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1. Na nossa introdução, ela vai nos dizer: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia sua longa sentença assim dividida: ação de graça, ação intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como no primeiro capítulo, Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graça, oração intercessória, confissão e louvor e exaltação. Então, Paulo, neste texto que nós lemos, ele começa dando ação de graças por nós. Em seguida, ele faz uma oração intercessória. E depois ele faz uma confissão de louvor e exaltação a Deus, através de Cristo Jesus. Nessa sentença, nós somos exortados. Cada um de nós somos exortados ao quê? A louvar ao Senhor pela nossa eleição. A iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e a herança divina. Paulo pede para que nós sejamos, Paulo nos exorta para que nós possamos buscar ao Senhor, entender do Senhor, através da iluminação espiritual, através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos buscar a herança de Deus, louvar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo quanto Ele fez por nós, bem como também entender a grandeza do poder de Deus. Então, nós precisamos louvar ao Senhor, entender sobre a iluminação e entender também da grandeza do poder de Deus. Às vezes a gente pensa que não, mas todo mundo sabe que Deus é todo poderoso. Realmente todo mundo sabe, mas nem todo mundo tem a real compreensão do poder de Deus. Então, o primeiro ponto, ele vai falar a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança e a vocação das riquezas da glória da sua herança. Então, nós vamos entender com Paulo
a respeito dessa iluminação, a esperança que nós temos das riquezas, da glória do Senhor e a iluminação que o Espírito Santo vai nos dar para entender. Isso é muito importante. Nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para entender essa vocação, a nossa vocação. Qual é a minha vocação na igreja? O que eu tenho que fazer? Quais são as riquezas da glória no porvir que está esperando por mim? A gente precisa ser iluminado. Muitas vezes as pessoas não aceitam a Jesus porque elas não entendem isso. Elas não entendem as riquezas do porvir. Ela só quer saber daqui, dessa terra, desse momento. E certa vez alguém me disse assim: quando você nasce, o seu destino é nascer da maternidade para o cemitério. E o que você vive na terra é só esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui, esse pedaço é só uma faísca, é só uma gota na imensidão que é a glória de Deus, do que o Senhor está reservando a nós no porvir. O primeiro item do primeiro ponto vai falar o seguinte: ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graça pela vida dos eleitos. E aí ele diz: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, Paulo, ele não parava de dar graça pelas vidas dos irmãos. E ele os mencionava, dizia: Senhor, abençoa fulano, abençoa cicrano, abençoa beltrano. E nós precisamos ser do mesmo jeito. Dar graças a Deus pelo nosso pai que é convertido, dar graças a Deus pela nossa esposa que é convertida, dar graças a Deus pela nossa mãe, dar graças a Deus pelos nossos irmãos, dar graças a Deus pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão debaixo da mão potente do Senhor e que precisamos dar graça. Continuando, Paulo agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito Santo. Então, Paulo, ele vem agradecer, ele vem, como se pode se dizer, ele agradece a Deus por todas as bênçãos que foram recebidas. Que bênção é essa, Clécia? Eleição, o Senhor nos elegeu, Ele nos escolheu. Predestinação, aqueles que foram eleitos foram predestinados, que é uma lição que nós vamos ver ainda mais à frente sobre a predestinação. Filiação, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós fomos feitos filhos de Deus através da pessoa bendita de Jesus, através da sua morte na cruz. E o dom do Espírito Santo, que é o dom que nós recebemos quando aceitamos Jesus. O Espírito Santo entra na nossa vida, e com o Espírito Santo na nossa vida, nós podemos fazer maravilhas sem par. Então, Paulo, ele agradece por isso. Então, e continuando, ele diz, Paulo intercede para que seja concedido aos seus leitores. Então, essa mesma sabedoria, esse mesmo dom, essa mesma revelação, essa mesma iluminação que Paulo tem, ele pede para que os leitores, aqueles que estão lendo a carta aos Efésios, também tenham isso. E ele diz lá, no versículo 17 do capítulo 1, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo pede ao Senhor que as pessoas que estão lendo aquela carta possam ser reveladas pelo Espírito Santo. Então, ele pede que as pessoas entendam. Paulo, ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho. Então, Paulo, ele tinha a certeza, ele sabia o quão maravilhoso era o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. E Paulo, ele fala isso daí, ele tá falando sobre isso daí aqui nos seus escritos. E aí eu me lembro dos apóstolos de Cristo. Como assim dos apóstolos de Cristo? Porque o próprio Jesus esteve aqui na terra com eles, ensinou, mostrou, disse como é que era para ser feito, mas ainda assim eles duvidaram, eles ficaram meio receosos, eles ficaram não acreditando no que estava acontecendo, mas o Senhor tinha falado, o Senhor tinha ensinado, e ainda assim ficou assim. Então Paulo, ele sabe que o Evangelho é maravilhoso, mas ele sabe também que se não for
se não for pelo ensino do Senhor, se o Senhor não iluminar a pessoa, se o Espírito Santo de Deus não vier à pessoa para que ela possa entender, é difícil. Meu querido, é complicado uma pessoa entender como é que pode uma pessoa que sofreu tanto ser o salvador da minha vida, ser o salvador da sua vida. Não dá para entender, não é fácil de colocar na cabeça das pessoas. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as pessoas que são natural, elas não aceitam as coisas do Espírito, porque só se discernem com o Espírito. Então, o Espírito com o Espírito se conversa, o Espírito Santo de Deus com o nosso Espírito, eles vão se conversar e vão entender exatamente todo o arcabouço dos evangelhos, tudo aquilo que foi falado nos evangelhos. E aí nós poderemos, sabendo disso, entender. Por isso, Paulo, rogava aos crentes que recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo era que fazia isso, como a gente falou. O Espírito Santo, o que ele fazia? Ele ensinava. Ele ensinava sobre o que, Clécio? Sobre a esperança da chamada. Então, quando nós somos chamados para ser servos do Senhor, o Espírito Santo ele vai nos mostrar qual é a nossa vocação, o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer. Ele vai falar sobre as riquezas da herança, aquelas riquezas que o Senhor diz assim: não acumuleis riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Antes, acumulei riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Então nós vamos acumular essas riquezas. E sobre a grandeza de Deus, e que o Espírito Santo possa nos ensinar. Como assim, Clécio, sobre a grandeza de Deus? Para mostrar o quanto Deus é grande. Se você chega no mundo hoje e vai falar sobre a grandeza de Deus, as pessoas vão dizer: Deus não existe, essa história de Deus não é, e não sei o que, e começa a história. Mas Deus é tão grande, de tal forma, que Ele ressuscita Jesus, que Ele leva Jesus para o céu. Isso aí é algo que para o homem não é muito difícil de entender. A ressurreição de uma pessoa é muito difícil de entender. Eles não compreendem, eles não têm classificação para isso. O homem não tem classificação para isso. Então, a grandeza de Deus ela é soberana, ela é superior, ela é maior que tudo. Continuando, a gente chega no segundo item do primeiro ponto, que vai dizer a esperança da vocação. Então, qual é a esperança da vocação? Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então, quando a gente experimenta esse entendimento, quando a gente quando o Senhor nos ilumina e nós sabemos, nós aprendemos qual é a esperança da nossa vocação, o que nós estamos vocacionados, o que nós precisamos fazer. Meus irmãos, muitas vezes nós não sabemos qual é a nossa vocação, mas muitas vezes a nossa vocação é simplesmente orar pela vida dos outros. Eu lembro da minha mãe, qual era a vocação da minha mãe? A vocação da minha mãe era orar, simplesmente orar. Não interessava por quem, ela orava, ela sempre orava. E ela tinha um jeito próprio de orar dela. E as orações dela eram ouvidas pelo Senhor. E o Senhor mandava a resposta. Então, o Senhor, Ele está pronto para mostrar para cada um de nós qual é a nossa vocação. Uns foram chamados a pastores, outros foram chamados a evangelistas, outros foram chamados para ser mestre, outros foram chamados para cuidar da igreja, outros foram chamados para trabalhar administrativamente, outros foram chamados para orar, outros foram chamados para pregar a palavra. Então, cada um de nós temos a nossa vocação e nós precisamos saber qual é. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou as pessoas no passado, uma chamada em que
ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Então, a eleição em Cristo ela acontece quando? Quando eu decido aceitar Jesus. E essa foi feita no passado, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar e para lhe salvar. Quando nós decidimos a aceitar a Jesus, então essa chamada foi o que Deus fez para nós no passado. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus, para que sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Primeiro Efésios, capítulo 1, versículo 4. Então, podemos, a segunda esperança trata-se sobre a chamada, o segundo aspecto, a chamada abrange o serviço da santificação no presente. Primeiro foi no passado, agora no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados. Então, o Senhor nos chamou para sermos santos, para nos santificarmos no serviço, no servir ao Senhor, no estar fazendo a vontade de Deus, no estar fazendo o que o Senhor nos designou, o que o Senhor nos ordenou, o que o Senhor nos mandou fazer. Então nós precisamos ter isso em mente, precisamos ter esse segundo aspecto. Então Deus nos chamou no passado, no primeiro aspecto. No segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente. E o terceiro aspecto é a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança em conhecer Deus face a face. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, pois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei também como sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Então Paulo, ele está pedindo a Deus que nos seja revelado, nos seja iluminado, qual a participação gloriosa que nós teremos no futuro. Nós primeiro falamos, Deus nos chamou no passado, através de Cristo Jesus. Em seguida, nós falamos a chamada abrange o serviço e a santificação no presente, e agora a participação gloriosa no futuro, que como nós vemos na palavra de Deus, vai nos dizer que nós reinaremos com o Senhor. A igreja do Senhor irá reinar com o Senhor. A igreja do Senhor irá participar das bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Cristo. Isso tudo vai acontecer no futuro glorioso. E Paulo ele tá pedindo a Deus, escrevendo aos Efésios, para que o Senhor ilumine os crentes. E nós trazemos para os nossos dias de hoje que o Senhor possa nos iluminar, para que nós possamos entender qual foi a chamada que o Senhor fez para a gente no passado, qual é a vontade dele, do nosso serviço hoje, e qual será a nossa participação no futuro, louvando o nome do Senhor. E vai ser algo muito maravilhoso. Agora nós entramos no terceiro item do primeiro ponto, que vai dizer as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos eleitos. Então nós temos uma herança de Deus. Nós temos uma herança que o Senhor deixou para nós, que o Senhor nos atribuiu. E qual é a herança, Clésio? A vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Esta é a herança que o Senhor tem nos dado. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Então, quando ele fala de riqueza, ele vai falando das bênçãos que acompanham, né? Eu até falei antes que acumular tesouro no céu onde a traça e a ferrugem não corrói. E quais são esses tesouros? Aí o apóstolo vai dizer agora: o perdão dos pecados, a adoção de filho, as bênçãos que serão, essas são as bênçãos que serão desfrutadas por vir.
lá na frente, no futuro. Então, essas riquezas referem-se a isso. Acumular tesouros no céu é isso, é termos o perdão pelos nossos pecados, é sermos adotados pelo Senhor como filhos, e ainda o que nós vamos receber que nós ainda nem sabemos, a palavra de Deus, ela fala de muitas coisas, fala de uma pedrinha, fala de uma coroa, fala de muitas coisas, mas tem coisas ainda que nós não sabemos, que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas que iremos receber, porque o Senhor nos prometeu. Como, por exemplo, falando sobre as bênçãos do porvir, nós vamos ver a Deus, nós veremos a Cristo e nós o adoraremos perante Ele. Glória a Deus. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Sabemos que nós estaremos participando do que o Senhor tem reservado para todos nós, da herança que Ele tem nos dado, do que Ele tem feito para nós. Então, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos na boda do Cordeiro. Então, Paulo ele nos faz entender que naquele dia nós estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, o que fala o Apocalipse sobre isso? Então o anjo me disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19:9. E eu me lembro quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse assim, não beberei mais o fruto da vinde, até que beba naquele dia no reino dos céus. Convosco, até que beba convosco, com vocês, comigo, com você, com todos nós, naquele dia no reino do céu. E Apocalipse vai falar que é bem-aventurado aqueles que são chamados à boda do Cordeiro. Então, isso é algo que estamos esperando, das riquezas, da herança, da glória que o Senhor tem preparado para os que forem fiéis até o fim. Detalhe muito importante, nós precisamos ser fiéis até o fim, até o final. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então, nesse primeiro ponto, nós podemos ver que os santos devem louvar a Deus pela eleição e serem iluminados para conhecer a esperança do chamado e a riqueza que fazem parte da nossa herança. Aleluia. Então, nesse primeiro ponto, que chama a esperança da vocação e as riquezas da glória, nós podemos ver que nós estamos hoje aqui, passando por lutas, por dificuldades, por uma pandemia, por problemas, muita gente perdeu entes queridos, mas sabemos que as riquezas do porvir são incalculáveis. O que o Senhor tem preparado para nós naquele dia é incalculável. Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável, gigante, não tem tamanho, e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. O primeiro item do segundo ponto vai dizer a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente do grego, o perbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário, já na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, grandeza, do grego megetos, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, a tudo ele sobrepuja. Já o termo poder, do grego dunamis, indica efeito miraculoso que requerem força fora de medida. Então, essa pequena fala a respeito das palavras, sobre a excelente grandeza da força do poder divino, e a gente vai vendo aqui que o grego e o grego vai falando a respeito disso. Então, que dessa forma é extraordinário, é magnitude,
o poder de Deus sobrepuja todas as coisas, tem uma força fora de medida, é algo poderoso, é algo superior, e é isso que o Senhor tem nos dado e tem feito para nós. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação. E a salvação do homem. Então, só o poder de Deus, ele tem o poder, tem essa condição de nos transformar e de salvar a vida de cada homem. Continuando, diz: e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos, inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. O versículo 18 vai dizer: esperança da vocação e as riquezas da herança. Então, nós somos abençoados pelo poder de Deus, que tem feito maravilhas nas nossas vidas, que tem feito maravilha no meio do seu povo. O segundo item vai falar a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1:19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos: operação, força e poder, concordantes entre si. Primeiro a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, segunda expressão. Então o primeiro, que é a operação, vem falar sobre a questão de eficácia, de operar de forma eficaz. Então, o Senhor, ele faz na sua vida, na minha vida, ele opera prodígios e maravilhas, milagres, que às vezes a gente pensa assim: milagres não existem mais. Existem. Quantas vezes você estava triste? Quantas vezes você estava sofrendo e o Senhor te deu refrigério e conforto? Isso é um milagre. Isso é um milagre porque transforma a nossa vida. Hoje em dia, nesse século que nós vivemos, o mal que existe, que assola sobre esse século, o mal que faz com que as pessoas estejam todas doentes, é a cabeça. São doenças psicossomáticas, doenças surgidas na cabeça. Mas nós temos o poder de Deus a nosso favor. Nós temos a operação de Deus nas nossas vidas. E essa operação, ela acontece com eficácia, fazendo com que nós tenhamos de Deus as bênçãos que nós vamos receber. Então, segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, é intenso. E finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus, aquele poder que está com Deus e pronto, é dele, é inerente, faz parte de Deus. As associações desses conceitos revelam o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor de que os creem. Então, a operação, a força e o poder de Deus, eles operam ao meu favor, ao seu favor. O Senhor, ele nos promete isso. Paulo, ele falando, ele diz: segundo a operação da força do seu poder. Então, a força do poder de Deus, a operação do poder de Deus vai ter a operação, força e poder, que vai estar em nós, agindo com eficácia, agindo com força e agindo de Deus para as nossas vidas. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então, Paulo, ele vai apresentar agora 3 exemplos que mostram que realmente o poder de Deus, que Deus é poderoso, que o poder está em Deus e só nele, somente nele. Às vezes as pessoas dizem assim: eu sou um vaso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Querido, você não faz nada. Quem faz é o poder de Deus na tua vida.
Quem faz é o poder de Deus que age em você. Entenda isso. Então, Paulo ele vai dar 3 exemplos. O primeiro exemplo, a ressurreição de Cristo. Quem poderia ressuscitar Cristo senão Deus? Ninguém. Ninguém teria condição de ressuscitar Cristo. Mas Deus foi lá e o ressuscitou. Deus foi lá e tirou ele daquele lugar e o transformou e lhe deu um novo corpo e ele ressuscitou. 2. A ascensão à direita de Deus nos céus. Então, outra coisa que Deus demonstra, quando Jesus vai, está colocado à direita de Deus nos céus. Mais uma, sua elevação acima de todo o domínio. Quando Jesus diz assim que quando Deus diz que acima de todo nome, o nome dele, do passado, do presente e do futuro, o nome de Jesus está sobre todo nome, na terra, fora da terra, em qualquer lugar, o nome de Jesus é sobre todo o nome. Ou seja, a força e o poder de Deus, a força de Deus está nisso daí, está em todas essas implicações. Ele ressuscitou a Cristo, ele colocou a sua direita, ele botou o seu nome sobre todos os nomes, acima de todos os nomes. O nome de Jesus está acima do meu nome, do seu nome, do nome de qualquer outro profeta que possa desaparecer por aí, de qualquer outro profeta que apareceu no passado, de qualquer profeta que possa aparecer no futuro. Maior do que Paulo, maior do que os 12 apóstolos, maior do que todos, é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então o terceiro ponto vai falar sobre Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Neste ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Então, Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Primeiro ponto vai falar, Cristo, primeiro item, a Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 24. Então, Deus manifesta o seu poder ressuscitando a Cristo. Ele ressuscita Cristo. E Cristo, ao ser ressuscitado, ele se torna as primícias do que dorme. Como assim, Clécio? Ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Clécio, mas teve gente que morreu e ressuscitou. Realmente teve gente que morreu e ressuscitou. Mas esses que morreram, ressuscitaram, tornaram a morrer. Cristo não. Cristo morreu, ressuscitou e a morte não o alcança mais. Por quê? Porque o poder de Deus quem fez isso. O poder de Deus é que o arrebatou, tomou para si, colocou à direita dos céus, colocou o Senhor à direita de Deus, colocou Jesus à sua direita para tomar conta. Então, ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, quando Cristo ressuscita, que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro que ressuscita depois da sua morte. Clésio, mas eu também já li na Bíblia que depois que Cristo ressuscita, um monte de gente ressuscitou e foram vistos nas suas casas. Foi realmente, quando Jesus ressuscitou, muita gente ressuscitou com ele. Algumas pessoas apareceram lá para seus parentes, dizendo, não, ressuscitei e tudo mais, ok. Mas todos eles voltaram a morrer. Mas o Senhor, ele ressuscitou. E essa ressurreição de Cristo, o que acontece com isso? Ela nos garante a ressurreição sobre os mortos. Então, o Senhor, ele ressuscita e no futuro, quando nós não formos arrebatados com o Senhor, porque lá em Tessalonicenses diz, porque de maneira nenhuma precederemos os que dormem, porque eles serão primeiro ressuscitados, transformados, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e teremos o corpo transformado e estaremos encontrando com o Senhor nos ares. Então, isso vai acontecer no futuro. Por que isso vai acontecer? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ser
ressuscitado. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, desculpem irmãos, mas eu me perdi um pouquinho na leitura aqui, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Então, aquele poder que ressuscitou a Cristo também está disponível para nós, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, os crentes vão ressuscitar. É como eu acabei de citar Tessalonicenses, que fala sobre isso, que vai dizer que nós iremos ressuscitar, que nós iremos passar da morte para a vida, que nós iremos nos levantar dos nossos túmulos, teremos o corpo transformado e seremos levados com Cristo aos ares. O item 2 do terceiro ponto vai dizer: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Então, Cristo ele foi assunto ao céu, ele subiu aos céus, ele foi elevado aos céus por Deus. Então, havia essa promessa, era uma promessa messiânica, era uma promessa que estava contida. Lá no Salmo vai falar sobre isso, que tinha essa promessa de que ele iria ser elevado ao céu, como o foi. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Então, essa elevação significa o quê? Que Cristo venceu o mal, que Cristo venceu tudo aquilo que ele veio para vencer. Ele veio para pisar na cabeça da serpente, para esmagar a cabeça da serpente, para vencer todo o mal, toda a dificuldade, tudo que poderia acontecer. Esse triunfo do Senhor, de Jesus Cristo, esse triunfo também está assegurado aos salvos. Quem salvos? Nós. Esse mesmo triunfo está assegurado, porque nós vamos vencer o pecado, vencer as forças malignas, vencer tudo aquilo que nos... Mas para isso nós precisamos vencer. Certa vez eu ouvi dizer assim: o reino de Deus é tomado à força. Jesus que disse isso, mas eu ouvi dizer e eu disse assim: como assim que o reino de Deus é tomado à força? Se é um negócio assim tão bom, se é tão maravilhoso, a gente tem que brigar. E depois eu vim entender que a força é porque cada dia, meu querido, cada dia nós temos que lutar para poder continuarmos crentes, chegarmos no céu e estarmos com o Senhor na boda do Cordeiro, estarmos com o Senhor adorando, bendizendo e louvando o seu santo nome. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vencemos o pecado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá condição, Ele nos dá vitória. Ele nos dá vitória sobre o pecado. E essa vitória é o que nos garante o triunfo que Jesus teve no passado e nós teremos no futuro. Isso endossa nossa participação na vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, o Senhor nos faz assentar nos lugares celestiais. E essa frase, ela endossa o que foi dito antes, de que nós vamos vencer também como Cristo venceu. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, nós precisamos lutar, vencer o pecado, mas vencer através de Jesus Cristo. Só Ele tem condição de nos dar a vitória. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, ou seja, são obras de Deus. Deus deu esse poder, fez esse poder e fez com que Jesus ressuscitasse, com que Jesus fosse assunto aos céus. Este é obra do poder de Deus. O terceiro item do terceiro ponto vai dizer: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo,
acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia. Então, o nome do Senhor, o nome de Cristo, ele foi exaltado sobre tudo. É aquilo que eu falei antes, está sobre todo o nome, sobre principados, potestades, sobre domínios e todos os nomes que possam se nomear na terra ou fora da terra. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo o título que se possa conferir nesta era e também no porvir. É exatamente o que nós acabamos de falar. O resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez de Cristo o cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e vai chegar naquele dia, nas bodas. O que é bodas? Bodas é casamento. Então, vai chegar nas bodas do Cordeiro. Cordeiro, Cristo, a igreja vão se encontrar e vão se casar. E será uma festa abençoada. Então, o resultado do triunfo de Cristo, ele traz duplo benefício para a igreja. Porque primeiro Deus fez Cristo como cabeça e depois porque ele designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, nós precisamos ser exemplo de Cristo. Nós precisamos demonstrar Cristo nesse planeta. Nós precisamos mostrar Cristo na terra. Nós precisamos mostrar o amor de Cristo, o poder de Deus. Tudo isso nesta terra. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está edificada na pedra. Que pedra? A pedra angular. Que pedra angular? Que segura todo o edifício. E quem é essa pedra, Clésia? Angular que segura todo o edifício? Cristo. Jesus, Ele é a pedra, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos ajuda, e é através do Espírito Santo de Deus, iluminando as nossas vidas, que nós vamos chegar até o Senhor. Embravecidos com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizaram a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Então, meus irmãos, tenham certeza que a iluminação espiritual do crente, a minha iluminação, a sua iluminação, nós temos em Jesus. E nós aprendemos que Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós achamos. O Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais. E também que Cristo é o nosso exemplo. Ele é quem nos segura, Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos ajuda. E que o Senhor Jesus possa estar com vocês neste momento. Que o Senhor possa os abençoar. Muito obrigado e amém.